noite, amigos do programa Pauta Livre. É nesta segunda-feira, 13 de novembro de 2023, que nós estamos pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. É da Rádio TV Impacto Web de Gravataí. As nossas transmissões começaram exatamente às 21 horas. E eu espero que vocês estejam conosco nessa noite quente, chuvosa. Persistem as chuvas aqui no toda a região sudeste, mas falamos aqui do Rio Grande do Sul, muita chuva, inundações à vista, porque a previsão é de que elas continuem ao longo da semana, o que causa muita preocupação, principalmente para aquelas pessoas que estão em alas ou áreas alagadas, e é preocupante, com certeza. Mas eu espero que vocês estejam conosco, apesar de tudo, que curtam, comentem, compartilhem, deem aquele like de positivo, divulguem o nosso link, porque nós somos privilegiados, estamos aqui, esse estúdio do Preâmbulo. Os nossos estúdios são virtuais, mas continuamos com a qualidade de som da imagem e sem patrocinadores. Lá no estúdio 1, que eu vou interagir com vocês, outro estúdio ainda inédito. No estúdio 2, em que a nossa sinopse estará ativa e eu estarei transmitindo algumas notícias para vocês e aguardando que vocês nos também reproduzam alguma notícia que vocês tenham visto ou lido e nós não divulgamos. Venham a nós, o debate é salutar, e é por isso que eu conto que vocês, além de divulgarem o nosso link para que mais pessoas vejam, vocês já conhecem essa qualidade, mas nós esperamos que mais pessoas venham se juntar a nós, porque o objetivo principal é uma conversa entre amigos. Vocês são a matéria-prima, e quanto mais amigos tivermos na nossa roda de conversa, melhor ainda. Notícias? Claro que teremos. A notícia do dia hoje não poderia fugir, e o nosso programa sempre tem notícias quentinhas, atuais. É aquela visita, saiu na imprensa, né? A visita da dama do tráfico, lá do Amazonas. É a Luciane Barbosa Farias. Ela é do Comando Vermelho, lá no Amazonas. E ela é condenada a mais de 10 anos de prisão por associação ao tráfico, mas aquela lei que beneficiou outras pessoas, ela foi condenada em segunda instância e ainda está com direito a recorrer. Mas o seu esposo, conhecido como Tio Patinhas, esse cumpre pena também de mais de 30 anos lá no Amazonas. Ela visitou, e não foi a primeira vez, o Ministério da Justiça e Segurança, e ela já foi em outros órgãos também de grande relevância em Brasília. Mas, segundo disseram, ela não estava na lista de ter agendado e participou inclusive de reuniões. Não, ela estaria acompanhada de uma advogada, de um grupo de advogados que estavam pleiteando algo em prol dos detentos da Amazônia, que tem uma ONG lá, e além de uma ex também deputada do PSOL, daquele partido. E eles não sabiam que ela é uma ex-condenada e que é chamada desta forma, integrante do Comando Vermelho. O Ministério da Justiça não sabia. A polícia do Amazonas a conhece, e muito bem, e ela já saiu na imprensa em outras oportunidades. Ela é muito conhecida no Brasil, menos do Ministério da Justiça. Mas já tivemos um dos secretários lá do Ministério que já blindou o ministro Flávio Dino, que mesmo que o Flávio Dino falou que seria ele o responsável, que é o do secretário de Assuntos Legislativos, é o Elias Vaz. Essa foi a notícia do momento, e essa nós não podemos de comentar no nosso programa, por isso que eu já abri o nosso preâmbulo com esta notícia. Também tivemos um grande incêndio, ainda está acontecendo. Se iniciou hoje pela manhã em Chapecó, bem próximo à nossa fronteira
com Santa Catarina. É um depósito de combustíveis que tem capacidade de armazenar mais de 3 milhões de litros de combustível. O combate dos bombeiros começou muito cedo, muitos caminhões estão atuando, também caminhões-pipas estão apoiando aos bombeiros, trazendo chuvas torrenciais estão acontecendo lá. Os caminhões estão trazendo água. E mesmo que tenha chuva, isso aí até prejudica o combate a incêndio. Para quem conhece, eu fui bombeiro por 8 anos aqui no nosso Rio Grande do Sul, fui sargento bombeiro, e prejudica inclusive o combate com espuma, por causa da chuva. A chuva dissipa essa espuma. E como você sabe, não deve se botar água no combate ao combustível. Tem que, como é H2O, temos que tirar o O, que é o oxigênio, e isso a espuma faz muito bem. Então, mesmo que a chuva, e a impressão das pessoas é que a chuva ajuda, não nesses incêndios de combustíveis, onde tem que se usar espuma, mas em incêndio de material comum, como numa casa, tudo bem, pode ajudar. Então, mais uma dificuldade que os bombeiros estão enfrentando, e eles acreditam que esse combate poderá ser por até 48 horas. Esperamos que reduza esse tempo e acabe logo com esse incêndio. Também o Brasil registra 34 mil estupros no primeiro semestre, 1 a cada 8 minutos. É um relatório que apontou esse estudo. Também o presidente Lula sancionou as mudanças na lei de cotas dos ensinos ou das faculdades públicas do nosso Brasil, e ainda incluiu quilombolas, além de já estarem inseridos ali pessoas pardas, pretas, indígenas, e agora inseriu os quilombolas, além de reduzir a possibilidade de participar dessas cotas. Anteriormente era de até um salário mínimo, agora aumentou, são famílias que ganham até um salário mínimo e meio, ainda poderão usufruir do direito a essas cotas. Foi o que o presidente sancionou. Também uma notícia para a nossa economia que é boa, que o fim de ano deve ter o maior número de vagas temporárias desde 2013 aqui no nosso Brasil. Claro que é uma excelente notícia para ativar a economia. O presidente Lula disse que Israel joga bombas onde tem crianças e está matando inocentes sem critério, diz Lula. Inclusive uma frase que ele disse que não tem nada a ver, que Israel deveria cessar imediatamente fogo. Eu não sei como é que ele vai exigir esse cumprimento do imediato cessar-fogo por parte de Israel lá na faixa de Gaza, mas ele falou e nós estamos noticiando a vocês. O Ministério da Educação também aciona a Polícia Federal para investigar aquele possível questionamento nas questões do Enem. Mas hoje finalmente chegaram ao Brasil aqueles brasileiros que estavam retidos lá na faixa de Gaza. Desembarcaram nesta segunda. Seriam 34 pessoas. Vieram 32. 2 desistiram, uma mãe e uma filha, por questões pessoais, e vão continuar com todo aquele perigo lá na faixa de Gaza. Mas cada um sabe das suas intenções ou as suas necessidades. A Cruz Vermelha também alerta para intensos tiroteios perto de um hospital lá na faixa de Gaza. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o Luiz Roberto Barroso, ele se diz a favor da descriminalização do aborto. Isso é consenso lá no Supremo Tribunal Federal. Mas também ele diz que o debate público precisa melhorar. Mas ele já deu
o seu parecer aí, o que não deveria. Ele é um juiz, deveria só ver o que consta a Constituição e julgar constitucional ou inconstitucional. Esse é o nosso presidente do Supremo Tribunal Federal. Também o governo federal emitiu o primeiro título verde em dólar no mercado internacional. Aqui no nosso Rio Grande do Sul, o registro em agosto foi o maior volume financeiro de vendas desde outubro de 2022 na nossa indústria. Claro que é uma boa notícia para a nossa economia. Exportações da indústria de transformação no Rio Grande do Sul sobem no mês e caem no acumulado do ano. Ainda no acumulado do ano ainda caiu. Também lembrando que fortes chuvas prosseguem ao longo dessa semana. Fala aqui do Rio Grande do Sul, mas em toda a região sul, inundações estão acontecendo e muito. Também nós tivemos uma espécie de um tsunami, foi em Laguna, no Rio Grande do Sul, e isso derrubou, arrastou muitos carros para o mar e invadiu inclusive o comércio e a nossa natureza. Também aqui no Rio Grande do Sul, expectativas de boas vendas no Black Friday, que anima os lojistas gaúchos. Tomara que sim, que ative a nossa economia. Também um homem armado foi preso num veículo como falsa viatura policial. Foi em Guaíba, na BR-116. Ele estava com os sinais intermitentes num Renault Kwid, como se fosse uma viatura policial. Feita a constatação pelos policiais, viu que não se tratava de uma viatura policial discreta, como simulava ser, mas sim de um carro particular. Ele foi preso e também estava armado de revólver. Então, parabéns à nossa polícia. Também um projeto obriga hospitais de Porto Alegre a fixar cartazes educativos sobre o aborto. Eu não sei quais os tipos de painéis que seriam divulgados, porque uns dizem que são a favor de aborto, outros são contra. Qual seria esse painel educativo? Mas foi assinado em Porto Alegre, os hospitais devem colocar na parede dos seus hospitais. Vamos ver como é que vai se dar essa publicidade. Também a Mega da Virada abre apostas para prêmio recorde de 550 milhões. Apostadores, apostem porque vale a pena. Também 1 em cada 3 estudantes inscritos não compareceram no segundo dia de provas do Enem, o que é uma abstenção muito grande. Também foi preso mais um suspeito de ligação com o grupo extremista Hezbollah. Foi preso no Rio de Janeiro nessa oportunidade. Mas tudo graças agora à Polícia Federal, que foi alertada pelo serviço de inteligência, que é o Mossad, um dos mais avançados de Israel. Mas parece que o ministro da Justiça e da Segurança não gostou muito dessa intervenção, mas o alerta de terrorismo aqui para pessoas que foram aliciadas para que cometessem crimes contra sinagogas e contra igrejas judias tem que ser investigado e tem que ser presos. Também são terroristas. Já o ministro diz que o ministro das Relações Exteriores diz que o ministro continua envolvido em busca de uma solução pacífica para a guerra Israel e Hamas. Haviam dito da possibilidade do encontro com o embaixador de Israel, o presidente Jair Bolsonaro, que poderia ter interferido na liberação desses brasileiros. Mas por uma falta de educação ou de delicadeza do ministro das Relações Exteriores, falado
no embaixador do Brasil, que é Daniel, o sobrenome eu não vou dizer para vocês porque é estrangeiro e não seria uma pronúncia correta. E ele diz: eu nem o conheço. É uma má política pelo ministro das Relações Exteriores, que não poderia de maneira alguma se dirigir desta forma, principalmente na área das relações exteriores com o Brasil. É a sua pasta e ele tem que ter uma boa relação com todos os embaixadores, mas é a gestão do nosso governo atual, né? Haviam acusado Michele Bolsonaro de incitação a golpe, e ela diz assim para a imprensa: com qual arma? Com a minha Bíblia poderosa? Ela ironizou ao comentar essa delação. Mas lembrando que na sexta-feira, o presidente, na quinta-feira, desembarcará aqui no aeroporto Salgado Filho, no Rio Grande do Sul, para uma visita ao estado. Ele e a sua esposa Michele Bolsonaro ficarão até sexta. Os bolsonaristas estão sendo convocados, como também estão sendo convocadas as pessoas que têm interesse em mudança na nossa legislação, para que vá às ruas agora nessa quarta-feira de feriado, esse 15 de novembro. Ainda falando da guerra Israel e o Hamas, Israel se ofereceu para evacuar bebês do principal hospital de Gaza em meio aos combates. Os médicos disseram que os tanques israelenses estavam na frente do hospital e pediram para que eles fornecessem combustíveis para tratar aos pacientes. Aquela grande modelo internacional e apresentadora de TV, a Hannah Hickman, a nossa gaúcha, ela registrou o boletim de ocorrência contra o seu marido por agressão. Estão tentando acobertar essa situação, mas realmente houve essa situação lamentável, mas ela não pediu as providências cabíveis junto à justiça, que seria aquela lei que protege as mulheres. Ela forneceu fez somente esse registro, esse BO, comentou inclusive no seu programa na Record, mas não quis tomar maiores providências, mas segundo disseram, ela estava com lesões aparentes. Também um projeto de lei na Câmara dos Deputados quer proibir apostas esportivas em ações individuais. Novamente sobre a guerra, Israel anunciou a morte de um terrorista do Hamas que mantinha reféns em hospital. O presidente Lula tem menos de 2 semanas para sancionar o projeto de lei que garante 1 milhão de empregos. É isso aí. Então, estamos na mão do presidente Lula. Essa aí é a desoneração da folha de pagamentos. Poderão estar muitos empregos estão instáveis com a não assinatura deste projeto, né? E vamos esperar qual a decisão do presidente da República. Deputados do PT propõem um repúdio ao presidente do Banco Central em defesa do parcelamento sem juros. Mais uma vez o presidente do Banco Central, que já foi muito criticado pelo Fernando Haddad, pelo presidente Lula, e agora deputados do PT. Imaginem se fosse um cargo político. Ele já estaria longe muito tempo. Também a justiça mantém a prisão daqueles 2 suspeitos de ligação com o Hezbollah. Quer dizer que existe a investigação, existem provas bem concretas de que realmente eles estavam envolvidos e estavam preparando todos esses golpes, queimadas e atentados contra sinagogas judias aqui no nosso Brasil. A Organização Mundial da Saúde diz que a situação do sistema de saúde na faixa de Gaza está à beira do colapso. Para terminar também o nosso preâmbulo, falando da horrível
rodada para os gaúchos nesse final de semana, aquela derrota vexatória para o Palmeiras do Inter, 3-0, a derrota inesperada do Grêmio em sua casa, claro que com o campo encharcado, por 1-0 para o Corinthians, e essa derrota em casa, com isso o Grêmio desperdiçou a chance de liderar o Brasileirão. Mas as gurias gremistas lutam, mas ficam com o vice-campeonato gaúcho do Sub-17. Já o Inter, que está com dificuldade para fugir do Z4, a 4 rodadas do fim do Campeonato Brasileiro, o Inter continua próximo da zona do rebaixamento. Mas o Inter também informa sobre lesões de mais 2 atletas. O Ener Valencia, do Inter, foi cortado da seleção equatoriana por desconforto na coxa. Já o Grêmio, 3 jogadores são liberados para eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. E com isso e muito mais informações e notícias, aí inúmeros e nomes nós teremos na nossa sinopse. Mas com isso nós encerramos tão somente o nosso preâmbulo. Vamos lá ao Estúdio 1 e ao Estúdio 2, aí sim, ao vivo com os nossos amigos. Uma boa noite, amigos do programa Pauta Livre. É com muita satisfação, emoção e alegria que nós estamos entrando no ar pontualmente 21 horas, em live com o programa Pauta Livre, pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Sempre com a qualidade que nós esperamos ter. 2 estúdios. O Estúdio 1, aquele em que nós interagimos com vocês. O Estúdio 2, em que nós lemos a nossa sinopse. Sinopse que nós trazemos muitas informações, muitas notícias, na área da polícia, da política, do esporte, saúde, guerra, para que nós estejamos informados de tudo o que está acontecendo. Tudo notícias do dia, quentinhas. Mas a pauta principal são vocês, eu conto com vocês. Que vocês curtam, compartilhem, deem aquele like de positivo, conversem com os amigos, estejam conosco. Então, vamos lá ao estúdio, porque o pessoal já está interagindo conosco. É para lá que nós vamos. Alô, amigos! Estamos apresentando o programa Pauta Livre, da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Estamos pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Lembrando sempre que as nossas lives são segundas, quartas e sextas, das 21 às 22 horas. Deem aquele like de positivo. Além disso, curtam, compartilhem, comentem. E nós sempre com aquela qualidade, 2 estúdios. É esta a nossa programação. Continuem conosco e continuem na nossa live. É aí. Agora sim, estamos ao vivo realmente na nossa live. Pessoal, interagimos bastante, mas eu parei de responder agora, interagindo agora. Estamos ao vivo aqui na nossa live. O nosso amigo expert na área do esporte, o Alexandre Marques, até deu mais opiniões, teceu mais comentários, mas temos que começar lá nos primeiros que estiveram conosco, né? Esses que interagiram conosco, e nós vamos respondendo de acordo com a grade. Mas eu havia dito que talvez a notícia do dia seria aquela visita lá no Ministério da Justiça, daquela traficante lá do Amazonas. Não, mas nós temos aqui no nosso estado notícias que saíram agora quentinhas no dia de hoje, segunda-feira 13. Não é sexta-feira 13, é segunda-feira 13
de novembro. Juízes do Rio Grande do Sul voltarão a receber adicionais por tempo de serviço. Retorno dos quinquênios foi aprovado por unanimidade. Não pensei que seria diferente. Você consegue votar o seu reajuste? A Justiça consegue. Eles terão direito ao retroativo na sessão de hoje pelo órgão especial do Tribunal de Justiça e receberão todos esses valores, mais de milhões cada juiz, já sairá na folha de novembro. 855 pessoas terão esse direito. E eles vão receber, o impacto não foi calculado ainda, mas terão um acréscimo de 71% ainda, equivalente ao reajuste aplicado nos subsídios do período. O Tribunal de Justiça beneficia só juízes que adquiriram o direito até 2004. Quem ingressou após não receberá. Mas vejam só, são 855 pessoas. Já é uma quantidade imensa aos nossos cofres públicos, né? Mas que eu havia comentado que seria a notícia do dia. Essa aqui é a visita da dama do tráfico do Amazonas, a Luciane Barbosa Farias. Ela é do Comando Vermelho. É condenada a mais de 10 anos de prisão. Ela é esposa do traficante conhecido como Tio Patinhas. Ele cumpre uma pena também de mais de 30 anos e também é do Comando Vermelho e é um líder da facção lá naquela região. Mas já tem uma cortina de fumaça e já apareceu um defensor que se responsabilizou, dizendo que a responsabilidade não é do ministro da Segurança, e sim é a responsabilidade do secretário de Assuntos Legislativos. Elias Vaz é o nome dele, e essa mulher participou de mais de uma reunião, e ela visitou outros órgãos muito importantes lá em Brasília. Também, sobre a nossa ciência, a NASA perdeu o contato com robôs e helicópteros que estão lá em Marte. Aquela esquerdista, que seria economista, mas se tornou comentarista esportiva e principalmente para combater o ex-presidente Jair Bolsonaro, é a Miriam Leitão. É aquela comentarista que começa a gaguejar para tentar defender os atos do atual governo. Por exemplo, ela dizendo que o combustível e a inflação aumentaram, mas não foi tão ruim. Bota economista nisso, mas tudo pela ideologia política e também da onde ela é, Rede Globo. Com certeza é uma dificuldade explicar a economia do atual governo, principalmente com Fernando Haddad, que aula de economia ele teve muito pouco, né? Em São Paulo também, um policial federal, no dia de hoje, vocês devem ter visto as imagens na imprensa ou também nas redes sociais, o policial federal de folga matou 2 marginais de moto que estavam assaltando outras pessoas em plena via pública. Mas agora a imprensa já divulgou que a Corregedoria já está avaliando a situação e a possibilidade de ele ter executado um dos marginais. E inclusive que uma das notícias dos parentes é de que um deles saiu há menos de um mês da prisão. Quer dizer, são contumazes marginais, mas eles não pensam na atitude que o policial tomou em prol da sociedade. Mas eu sempre digo, a sociedade é ingrata. Pessoas que passavam e gravavam, isso mesmo, tem que fazer isso. Agora responderá ele por essa situação e agiu tão somente em defesa da sociedade, e isso que ele estava de folga, mas você sabe, policial não está de folga, tem atividade 24 horas e depois após aposentado, que seria o meu caso, só não tem obrigação de cumprir horário, mas continua com a obrigação, uma vez policial, sempre policial, até o fim da sua vida.
Quanto àquele que nós falamos, daquela a rainha do tráfico que visitou lá, a advogada dela, claro que tem que defendê-la em todas as situações. Ela disse que é uma exploração política o caso da participação da mulher do suposto, a esposa do suposto líder do Comando Vermelho. Ela se refere ao tio Patinhas, que é o apelido dele, e sempre naquela condicional. Suposto, ela é uma defensora deles, né? Não poderia assumir em hipótese alguma. Também o braço armado do Hamas, daquele grupo que alguém diz, mas é um grupo terrorista, inclusive o nosso governo não o reconhece como tal, e principalmente a esquerda do nosso país, o braço armado do Hamas, diz que discutiu com Israel a liberação de 70 reféns em troca de 5 dias de trégua. Vamos ver se esse fato realmente procede. E o Papa Francisco, esse Papa muito moderninho, que quer mudar, inclusive quer terminar a Bíblia como livro sagrado, reescrever um novo livro que não teria esse nome de Bíblia. Tão avançado que ele demitiu o Joseph Strickland, que havia questionado a liderança do pontífice, que quer mudar as escritas sagradas e também como aprovar aquilo que a igreja não aceita, que seria o aborto, igualdade de gays e trans, e com isso o Papa achou que ele está extrapolando de suas funções e ele foi demitido. É o bispo Joseph Strickland, é o nome dele, até apliquei um inglês aí. Enquanto entraram os manequinhas agora conosco, eu ainda não consegui responder para todo o pessoal, mas já falando ali do que ela assim, ó, esse nosso economista é fraco, nos comentários dele. É isso aí. Eu acho que ele está falando, não sei do que seria eu tecer críticas da Miriam Leitão. Não sei se é isso que ela dirige. Se ele se dirige manequinha. Mas agora sim, vou lá ao Estúdio 1 da nossa emissora. Aqui estou aqui no Estúdio 1. Enquanto isso, vou dar uma ajeitadinha aqui no nosso filtro, porque aqui, além de nós estarmos sempre fazendo o nosso programa, a nossa equipe técnica também está sempre atuante. E é atuando que eu vou fazendo, enquanto estou falando com vocês, o ajuste técnico lá do Estúdio 2, que está concluído. Agora sim, assim é o programa Pauta Livre. É nós aqui como redator, como âncora, que o pessoal diz, comentarista, dá a sua opinião e recebe muitas informações de vocês, além de ter a nossa sinopse. E é com isso que eu vou deslocando lá para o número 1. Claro que vocês sabem que as nossas edições começaram às 21 horas. E o número 1 hoje foi o nosso amigo Zé Sanguiné. E dessa vez ele está realmente em Porto Alegre. Ele gosta muito de ir ao litoral lá em Rondinha. Mas nos deu uma boa noite só para ser o número 1. Depois ele complementou: boa noite, estou na área. E depois ele interagiu: já curti e acionei o sininho. Confiem para nos ajudar. É isso aí. Esse homem parece um youtuber ou influencer, mas esses nomes são nomes que eles usam na atualidade. Mas aqui nós não temos patrocinadores, nós temos só a satisfação e o prazer de que vocês nos deem aquele like de positivo, já estão nos pagando e muito. Não, números a nós não interessa, eu gostaria de números, uma quantidade maior de pessoas estarem conosco, uma quantidade maior de intervenção na parte de vocês. Esses são os números que nós pensamos, inclusive nessa noite que agora está linda. Tivemos chuvas esparsas no dia todo. A noite passada choveu muito, mas segundo o meu irmão, o Coronel Severo, o FIFA, disse que finalmente parou a chuva, mas a previsão é de que teremos muitas chuvas, e eu acredito que nessa noite teremos novamente, vocês vejam só, 20 graus, a temperatura
está muito quente, porque nós estamos na primavera. Isso aí é um prenúncio de que virão chuvas. Mas não vindo temporal e chuvas também branda, desde que não cause um transtorno para aquelas pessoas que já estão flageladas. Depois, sim, a nossa amiga, a Janei Lima, aniversariante lá do dia 7 e assídua espectadora do nosso programa, sempre dando o seu boa noite ou a sua opinião em qualquer das nossas notícias. E a Janei Lima, participante do Casal 20, ali da Zona Norte de Porto Alegre, e está dizendo assim: boa noite a todos os participantes do programa Pauta Livre. Mais adiante nós vamos ler a intervenção do seu parceiro ou seu esposo, o capitão Henrique da Silva e Silva, que também interagiu conosco, mas um pouco depois dela. Terceiro lugar, a cronologia terminou aí, até o terceiro tudo bem. Tchau, e meu irmão caçula, o Delfino Neves Severo, ou Coronel Severo, ou FIFA, para os amigos, como nós nos tratamos aqui. Aqui somos amigos e somos íntimos, porque conversamos de uma maneira cordial e educada. E além disso, ainda seguimos sempre as normas do YouTube, o que soma demais na nossa live. E ele diz assim: uma boa noite, um bom programa. Muita chuva, mas felizmente deu uma aliviada agora. Uma boa semana. Abraço a todos, claro que nós estamos no início de semana, é uma segunda-feira. Muito obrigado e nós agradecemos a tua intervenção. E pode interagir mais uma vez. O nosso programa é das 21 às 22 horas. Nós temos agora marcado no nosso programa simultaneamente 13 pessoas. Esse 13, hoje é dia 13, e temos nesse momento exato 13 pessoas simultaneamente assistindo ao nosso programa ou interagindo. Aí veio ele, então, que eu havia respondido mais ou menos anteriormente, o expert na área do esporte do Expresso da Várzea, também Zona Norte de Porto Alegre, e agora está na sua residência. Teve um bom tempo ali veraneando em Cidreira. É o Alexandre Marques. E ele diz assim: boa noite, Severo. Será que o Inter entregou ou não fez questão de jogar no sábado contra o Palmeiras e assim perdeu e foi goleado 3-0 no futebol, fora o ameaço? Mas eu respondi ali interagindo, e agora estou respondendo ao vivo, que eu acho que realmente foi falta de qualidade. Se ele já tivesse aquela quantidade de pontos fugindo do Z4, tudo bem, mas ainda faltam pontos para se considerar fora do Z4, o que é um risco muito grande, o fantasma da B. Nós temos grandes times que estão lá na B, embora que tenha vindo da B, o Cruzeiro, por exemplo, é um grande time, sempre fez grandes clássicos do Brasil, e olha a situação que está o Cruzeiro. Basta dizer que o Ronaldo Fenômeno injetou bastante dinheiro, contratou jogadores caríssimos e não está conseguindo desenvolver o futebol. Então o Cruzeiro é um exemplo de um grande time que está no Z4, e isso deve preocupar, e muito principalmente aos atletas colorados e a sua diretoria, embora que vai ter novas eleições, mas a diretoria gostaria de ganhar alguma coisa agora, o que está difícil. Eu acredito que a situação do Inter não é nada boa aí, para tristeza de nós, colorados, que eu estou inserido nesse grupo aí. Aí chegou ele, o nosso contador, o Alcides Almeida Correia, aquele do Almeida Contabilidade, aquele contador que nós temos que ter a todo momento, nós, pessoas físicas ou pessoa jurídica. Ele esporadicamente participa do nosso programa, sempre traz frases de efeito de grandes pensadores, mas dessa vez ele está só interagindo conosco. E ele diz assim: boa noite, amigos e senhoras que assistem ao Pauta Livre, acompanhando e aprendendo com a pauta. No futebol, a dupla está mal. E eu respondi: muito mal. Essa foi uma rodada péssima para nós gaúchos. Agora não tem corneta de A ou de B. Ambos foram muito mal, principalmente o Grêmio, que estava para atingir o ápice da tabela e jogou fora. O Alberi Nascimento Cardoso, lá de Marisul, que entrou agora conosco, gremista roxo que é, também tinha aquela esperança de ser o campeão
mas parece que já está jogando a toalha. Não deve jogar, Alberi, em hipótese alguma. Enquanto existem possibilidades matemáticas, não pode perder a esperança e de momento algum. E o Alberi diz assim: boa noite, amigo Severo. Meu sonho acabou-se ontem, com aquela derrota para o Corinthians, com 10, quase todo o tempo com 10 jogadores, e ele diz assim: já estou me contendo com uma vaga na Libertadores. Então essa não vai fugir. Mas o Grêmio, matematicamente, que é o time que ele fala, né, ainda tem possibilidades de chegar à ponta da tabela e até o título. Enquanto matematicamente houver essa possibilidade, não pode jogar a toalha em hipótese alguma. E o Alberi complementou, diz assim: ó, pensei que o Corinthians ia entregar o jogo para prejudicar o Palmeiras, mas me enganei. Talvez lá em São Paulo a situação não seja tão bairrista ou provinciana como é aqui, que gremistas, em muita situação, torcem para que seu time perca, em detrimento ao Colorado e vice-versa. Parece que o bairrismo lá não impera. É por isso que o futebol de Rio, São Paulo e Minas estão um passo à frente em qualidade técnica, pensando eu, né, a nós gaúchos, o que é lamentável. Nós já fomos um celeiro de grandes atletas e tivemos grandes destaques no Brasileiro como na Libertadores. Não podemos deixar em hipótese alguma a peteca cair. O Alexandre Marques aí complementando assim: ó, ontem na Arena, impraticável. O Grêmio não conseguiu passar pelo Corinthians, mesmo com um jogador desde os 10 minutos do primeiro tempo. Ficou mais difícil a ponta da tabela, faltando 4 rodadas. E aí veio ele, o componente do Casal 20. Claro que ele intercedeu antes, mas agora é que eu estou respondendo ao vivo, né? É o capitão Henrique da Silva e Silva. Além disso, ele, além de ser componente do Casal 20, esposo da Janei Lima, também ele é componente da turma CFS C 1972 de Sargento da Brigada, combatentes, lá em Santa Maria da Boca do Monte. E agora nos veremos pessoalmente na comemoração de 50 anos de formação, de 51 anos de formação dessa turma, que será lá na sede da praia da ASSTBM, que é em Cidreira, que nós nos encontraremos no dia 17, 18 e 19. Boa noite, Henrique, muito obrigado. E lá no final de semana conversaremos e muito daí pessoalmente. E o Alberi disse assim: ó, será que o Inter entregou o jogo ou é ruindade mesmo? E eu havia respondido e agora estou respondendo aqui no microfone ao vivo. Eu acho que é falta de qualidade. Ruindade é uma expressão muito ruim de se dizer, mas eu acredito que seja falta de qualidade técnica. Além de que o Inter, como eu penso, sempre tem só um time base, não tem qualquer peça de reposição que mude o esquema de jogo ou fortaleça o time, e além da questão física, que no segundo tempo o Inter simplesmente desanda. Às vezes tem um bom primeiro tempo, na maioria dos casos, massacra o adversário, e no segundo tempo é uma decaída lamentável, para a tristeza de nós gremistas, né? Infelizmente eu tenho que tecer esse comentário, porque eu sei ser honesto. Embora que o meu coração pensasse de outra forma, a honestidade tem que imperar sempre com coerência nos nossos comentários. E o Alexandre Marques disse assim: lamentável os acontecimentos na Vila Capanema, no Paraná, no jogo entre Curitiba Coritiba. Isso aí só para explicar a vocês que eu sempre digo. O time é Coritiba e a capital do Paraná é Curitiba. Essa é a diferença, não tem o mesmo nome. O Coritiba venceu em 1-0 ao Cruzeiro, lá no Z4, e lançou o Cruzeiro também para lá, com a inversão da torcida do Cruzeiro e o confronto com a torcida do Coxa no sábado. Então foi terrível, foi uma batalha campal e dentro do campo de jogo. E segundo a CBF, diz que vai punir e seriamente as duas equipes. Agora vamos ver o comentário do Alexandre Marques assim: a CBF tem culpa em liberar esse estádio modesto para um jogo de risco
como esse entre duas equipes lutando contra o rebaixamento. Mas agora, eu estou dizendo, e agora o que vai acontecer? A CBF diz que vai punir muito duro as duas equipes. E agora tu está dizendo que ela é culpada? O Alexandre Marques complementa também. O Ronaldo Fenômeno demitiu o treinador Zé Ricardo depois da derrota para o Coritiba. O Coritiba, é Coritiba. Também diz que tem estreia de treinador brasileiros nas eliminatórias para a Copa do Mundo. É o Antônio Carlos Zago. Os colorados não conhecem. É o novo técnico da gloriosa seleção da Bolívia. Ela joga na quinta-feira em casa contra o Peru. Colorados, principalmente, o conhecem e não gostam dele. Pediram a sua saída e ele foi dispensado do Inter. E eu acredito que o Inter ainda esteja pagando a sua indenização até hoje. Foi uma escolha mal feita de um treinador que não teve sorte aqui conosco no Brasil e no Internacional. Os manequinhas entraram conosco, eles falando de Gravataí, disse assim, esse nosso economista é fraco nos comentários dele. Não sei qual o comentarista que ela fala, mas eu acho que seria a Miriam Leitão, acredito eu, né, que não se dirige a mim que sou o âncora. Esclarece aí, manequinha, senão vou ficar preocupado, não vou conseguir dormir à noite. Esclarece qual a tua intenção e o que tu quiseres dizer, que a intervenção foi meia dúbia no caso. Falando nisso, mais um colorado e deve estar bem desiludido com a nossa equipe. É o Betão, esse sim, aquele homem que normalmente acorda com as galinhas, mas hoje ele está esperto e está interagindo conosco. O Betão, aquele maratonista lá de Marisul, no município de Imbé, litoral norte do nosso Rio Grande, se avizinha com o nosso amigo, o Alberi, lá de Mariluz. Boa noite, amigo do Pauta Livre. A bola está nivelada por baixo. Tem jogador de hoje que não jogariam nem em bons times da várzea no passado. Olha, Betão, eu estou concordando contigo. É lamentável que a gente tenha essa posição ao futebol de hoje. Agora sim, chegou ele, mais um gremista, Laurino Lispich, ali de Nova Santa Rita. E ele dizendo assim, boa noite, amigo Severo, um abraço a todos os telespectadores e um like, um clique no sino. Aqui a luz faltou no dia todo, pois teve estrago em Nova Santa Rita por causa do vento forte. Realmente eu soube que um temporal atingiu Nova Santa Rita, o que causa realmente uma preocupação em todas as pessoas. E ele diz assim, quanto ao Grêmio, que time difícil de torcer ou ter certeza de que é um time confiável. Quanto ao Inter, confesso que ao sair da Libertadores, achei que iriam bem no Brasileiro. Vou vender a TV. Eu também havia brincado, inclusive com uns amigos lá do Boleiro da Albatroz, que a gente se corneteia muito, e eu disse para eles, olha, agora o Inter voltou ao Brasileiro, se cuidem. Mas foi só um alarme falso, não adiantou nada, o Inter voltou pior do que participou lá da Libertadores, aquele time jogou bem melhor. Os manequinhos voltaram, aí sim, interagindo com você, a Bolívia está muito mal nas eliminatórias. É a situação desses países ali, as seleções que estão tentando ir para a Copa do Mundo, mas está bem difícil. O Alexandre Marques, nosso expert na área do esporte, diz assim, a decisão da CBF foi sem público para ambas as equipes no restante do Brasileiro para Coritiba e Cruzeiro. É uma decisão muito dura. E os manequins assim, Fernando Haddad é fraco na economia. Bom, me aliviou, manequim. Eu pensei que seria eu criticando a economia. Não. Fernando Haddad realmente parece que ele teve algumas aulinhas de economia. Na real, ele é jornalista. Mas já foi até prefeito de São Paulo, já teve grande destaque na política, imagina só. Agora sim, é o nosso amigo, é o Mauro,
lá da SSTBM, da Surrebox. Tá dizendo assim, boa noite, Severo. Estamos aí. Sou o Mauro, eu já havia visto antes. É o Mauro, nosso amigo que participa sempre conosco dos Futebol Society lá na SSTBM. Muito obrigado por estar conosco, Mauro. É isso aí, muito obrigado. Hoje o público até tá legal, o pessoal tá comentando. Início de semana, bem incentivado. Chuva parou um pouco, mas logo deve reiniciar. Obrigado por estar conosco. E o Betão voltou e disse assim, ó, vão mandar o Tonho da Lua embora. Tá demorado. O Tonho da Lua que ele se refere, a gente sabe porque já falou em outras oportunidades, e ele diz assim, ó, é o Cudê, o treinador do Inter, que já lhe é antipático há muito tempo. O Betão colorado, que entende de futebol, acha que está demorando para demitir o Cudê. É a opinião dele. Mas vamos ver agora, com a nova diretoria, como é que fica. O Laurino no Speech voltou assim, amigo Severo, sábado no jogo amistoso, lá na Arena Harmonia, fiz o gol 205 e 206. 2 gols, hein? E ele disse assim, e bora que ainda dá tempo de fazer mais alguns gols até o Natal. Esse aí é o projeto de gol de Natal que o Lauri faz, que ele converte esses gols em dinheiro. Em qualquer situação, jogos amistosos ou jogos de campeonato, e ele participa de muitas atividades esportivas, e além dele fazer isso, ele consegue patrocinadores, seguidores, pessoas que ajudam muito o lar lá da Avó Nair, lá em Encruzilhada do Sul. Parabéns, Lauri, que tu tenhas cada vez mais sorte na tua empreitada, porque realmente é um ato de muita hombridade esse que tu faz aí, além de conseguir muitas pessoas. O Mauro disse assim, ó, ano que vem o Inter melhora, pois dará a volta por cima. Também é colorado o Mauro. Olha, Mauro, mas o pessoal que está aqui, pelo menos conosco, está bem desiludido. E olha que são colorados, torcedores ferrenhos, mas o pessoal está quase que jogando a toalha. Mas tu tá bem otimista, tudo bem. Então vamos ver. Segundo o Mauro, colorado que diz que o ano que vem o Inter vem com tudo. Vamos ver. E o Alexandre Marques disse assim, ó, fiz um comentário sobre o tsunami de Laguna acima. Então vamos lá. Pois eu até havia falado no preâmbulo, falando em Laguna e dizendo que seria sobre ali no Rio Grande do Sul, não, Laguna em Santa Catarina. Eu até falhei, e depois quando eu escutei aqui o preâmbulo, assistindo com mais carinho, mesmo que estivesse interagindo com vocês, mas quase ao término do programa, o Alexandre, a grade aqui para mim não apareceu. Então teste esse comentário, coloca novamente. Nós estamos a 21h56 minutos, já que para nossa felicidade tu assiste todo o programa. Coloca novamente, então coloca novamente a tua edição aí sobre o tsunami que houve em Laguna, que eu repassei a grade e não consegui encontrar o teu comentário. Escreve novamente então, que eu tenho o prazer de ler, porque o programa aqui são informações recíprocas. Eu tenho a minha sinopse, que não tive a oportunidade de ler nada, mas estou muito contente, porque o importante é uma conversa entre amigos. Mas a opinião dos amigos ou comentário sobre qualquer notícia nos é sempre muito bem recebido. Escreve novamente o comentário, então, sobre o tsunami em Laguna, que aqui na minha grade eu repassei e não consegui, primeiro porque eu fico com delay no ouvido em alguma situação, então às vezes eu falho em alguma intervenção, e eu sempre peço àqueles que a gente não consegue ler ou não responde, interajam, volte a comentar conosco, que nós não gostamos de deixar ninguém que tenha interagido e que a gente não teça comentários. E o Laurino Spitz assim, ó, na quarta-feira, feriado, está confirmado o jogo pelo campeonato de Porto Alegre. Às 11 horas será no campo do Nova Gleba, entre a última hora da qual o Lauri joga e o Pedreira. É isso aí então, Lauri. Já está anunciado então o teu jogo lá na quarta-feira, se o tempo permitir, né? Mas o campo do Gleba, embora que seja bem cuidado, e às vezes o econômico não permite
que saia jogos lá, né? Mas vamos ver, tomara que a chuva pare, embora que a previsão não seja essa. Já são 21h58. Eu espero que vocês, até o Alexandre Marques, intervenha conosco até o término do programa. Eu vou dar uma passada aqui só para mostrar para vocês, que poucos viram, mas também nós temos, como sempre, a qualidade. É o Estúdio 2, quase ao término do programa. Uma notícia, pelo menos, aqui da nossa informação. Tá aí, agora sim veio o Alexandre Marques, conforme eu pedi, quase ao término do programa. Aqui nós estamos, o Lauri... Ah, não, foi o Lauri que colocou, e eu voltei, dei um pulo lá no Estúdio 1. Agora volto aqui no Estúdio 2, pensei que era o Alexandre Marques que estava interagindo, mas o deputado Abílio Brunini falou na tribuna da Câmara Federal em que a esquerda defendia o grupo Hamas. É o cúmulo que alguém consiga defender esse grupo, o Hamas, depois daquela chacina que ele cometeu. Nesse sábado, lá em Itu, São Paulo, a apresentadora Ana Hickman, ela registrou um boletim de ocorrência na polícia ao ser agredida pelo seu esposo, o Alexandre Correia. E o que ele diz que nega isso, mas ela registrou e a imprensa tentou, num primeiro momento, evitar divulgar, mas foi divulgado e nós estamos dando a notícia para vocês. Embora que não tenhamos prazer disso, com agressão a qualquer pessoa, e principalmente a briga de um casal, não é bom para ninguém, é muito triste que isso aconteça. Naquela guerra Rússia e Ucrânia, que está esquecida até, a Ucrânia anunciou ter matado 3 oficiais russos em explosão na zona ocupada neste final de semana. Finalmente, ontem, no domingo, os brasileiros conseguiram chegar ao Egito, 32 pessoas, mas hoje já chegaram também ao Brasil. Aquela artista da Globo, a Tata Werneck, humorista, ela faz propaganda dos colchões Ortobon, mas ela responde na justiça a alguns problemas, tipo um estelionato ou alguma coisa das propagandas que ela faz, mas é mais uma artista da esquerda. Também o show de Lulu Santos, lá no dia 11, na sexta passada, em Criciúma, Santa Catarina, foi cancelado por falta de público, por sua expressa ideologia política, e está sendo prejudicado. Então, ao término, uma única tossida ao término do programa, e dou uma ida lá no Estúdio 1 só para responder. O Alexandre disse assim, ó: escrevi novamente o comentário. Mas eu acredito que então o teu comentário esteja sendo bloqueado pelo YouTube. Razão, eu não sei, o Alexandre Marques, mas realmente não chegou nem o novamente. Mas agora deixamos para o programa lá de quarta-feira, porque estourou o tempo, 22h01, e nós estamos nos despedindo. Vou lá no Estúdio 2 para me despedir, porque realmente, agora sim, o público foi muito bom hoje, muito atrativo, numa noite agradável, numa temperatura de 20 graus. Programa Pauta Livre, que se despede então, desejando que vocês fiquem com Deus, mas não esqueçam, lá no dia 15, na quarta-feira, aí sim, nós estaremos aqui. Aquilo que não pôde ser conversado ou complementado no dia de hoje, guardem isso aí, mas esperem o nosso novo encontro lá na quarta-feira, 21h. O nosso muito obrigado, e ao Pauta Livre que se despede. Fiquem com Deus e não esqueçam, daqui a 2 dias estaremos aqui novamente. Eu espero que vocês também estejam. O nosso boa noite e muito obrigado.